Em todos os momentos críticos da civilização, a arte e o teatro tiveram um papel fundamental na construção da nossa história, no registro, na criação de espaços de reflexão, como ferramenta de resistência à tirania e, sobretudo, promovendo a conscientização. O teatro oferece uma lente através da qual as pessoas podem refletir suas realidades. Ao longo da história, foram criadas obras que frequentemente desafiam normas estabelecidas e questionam injustiças, criando assim um espaço seguro para que a gente possa discutir questões delicadas e incitar reflexões profundas sobre o Estado e a sociedade. No Conversa Sem Curva de hoje, eu recebo o ator, professor e diretor de teatro Kiko Mascarenhas, que completa 40 anos de carreira. São mais de 40 peças teatrais, filmes, novelas, seriados e agora está em cartaz no Teatro Tuca Arena, aqui em São Paulo, com a peça Todas as Coisas Maravilhosas. Eu quero falar muito sobre a peça, Kiko, mas diante de tudo que a gente passou, tem uma frase que não me sai da cabeça, que é do Paulo Gustavo. Rir é um ato de resistência. Você concorda com isso? Obrigado pela presença. Ah, que bom que você me convidou. Eu fiquei feliz da vida. E eu concordo. Não tem como discordar disso, não é? E não só o humor, mas a arte de uma maneira geral. Mas, assim, de verdade, o humor salva. Que saudade de Paulo Gustavo. Como faz falta. Mas, às vezes, eu ouço umas coisas assim. Eu fiz muita comédia. Eu tive a sorte de fazer bons personagens em comédias assim que ficaram... Por exemplo, Tapas e Beijos marcou, né? Cara... Eu acho que eu vou ser o Tavares para sempre. Isso é maravilhoso. E eu ouço uns depoimentos assim... eu ouvi um depoimento outro dia no teatro e eu fiquei muito tocado, assim, porque... mãe e filha, e a filha falou assim, minha mãe queria falar uma coisa para você. E a mãe falou assim, eu estava num processo de quimioterapia, muito difícil, e o horário que eu fazia o tratamento era justamente, a gente colocava no Tapas e Beijos, e ela falou, e eu ria, mesmo com todo aquele incômodo e tal, eu ria muito de você e tal. E aí você entende que tem um poder de curar. Sim. Querendo ou não, o humor ele salva, a arte salva. Sim. Sem a arte não há salvação. Domingos Oliveira já falava isso. É isso. Então... Você sabe que a gente estava discutindo agora, tem o Setembro Amarelo, começa agora, a gente vai falar mais à frente da tua peça de agora. E a gente estava aqui numa discussão que, na época do Sai de Baixo, né, diminuiu o índice de pessoas que atentam contra a vida, porque domingo, tradicionalmente, é uma coisa assim meio depressiva, e as pessoas que tinham essa inclinação no domingo, então assim, existe uma conversa sobre isso, não uma pesquisa, mas de que nesse momento do Sai de Baixo, no domingo, depois do Fantástico, que teve um efeito na sociedade também em relação a essa questão do humor, né? É um alívio, né? É um alívio. A hora que você vai começar uma semana, você ainda não pegou no sono, né? Que era depois do Fantástico. Dava tempo de ver alguma coisa e era isso, era aquele alívio cômico mesmo, assim, é para você conseguir seguir, né? A semana. O Tapas e Beijos acontecia numa terça-feira, então tinha uma manutenção do humor ao longo da semana. E eu sinto muita falta desse tipo de programa. Na programação, assim, de uma maneira geral, você consegue ver, às vezes em horários muito tardes, o Tô de Graça, que é tardíssimo. Os programas de humor, eles saíram de um horário assim mais nobre, acessível também, né? E foram sendo empurrados para horários ou desapareceram simplesmente. Acontece muito. Nos inúmeros papéis que você fez, você citou o Tavares, e eu, particularmente, assim, esse personagem, eu acho que todo o contexto, né, que era no dia da semana e etc., os colegas que estavam ali envolvidos, era uma sinergia maravilhosa. E, para mim, assim, entre vários que você fez, esse talvez também seja
um dos mais especiais. Todas as vezes que essa expectativa que a gente está, eu quero dizer para vocês que a gente negocia pelo menos há 2 meses a vinda do Kiko. Aqui que ele veio do Rio, né? Mas nesse período, né, várias pessoas que eu falava, pô, conseguimos, o Kiko vai vir, casou a agenda. Pô, cara, aquele personagem dele do Tapas e Beijos era demais, cara. É impressionante. Né? Mas é assim, a gente tem que pensar também o seguinte, eu fiz vários personagens cômicos ao longo da minha carreira, mas talvez o mais longo, assim, o programa mais longo foi o Tapas e Beijos, que durou, foram 5 anos, né? E tinha uma audiência... Uma audiência absurda. Então, assim, é compreensível, né? Que tenha marcado. Eu fiz o Mr. Brau também, logo na sequência, e era um personagem que eu adorava também fazer, mas ficou menos tempo, né? E eu acho que a longevidade do programa garante também esse reconhecimento do público, assim. Mas depois, aí eu fui no programa do Pochá. Que história é essa? Poxa, acabou com a minha vida. Não. Assim, não interessa se eu tenho 40 anos de carreira. Todo mundo me para na rua para falar assim, você é o cara que fez cocô em Jacarepaguá. Eu contava essa história aí, a todo momento. Essa história só os meus amigos íntimos sabiam. Ninguém sabia. E aí o Lázaro, presta atenção, aí o Lázaro foi fazer o programa. E aí ele lembrou dessa história e falou pro Fábio, o Kiko tem uma história ótima e tal. E eu não conto essa história pra ninguém. Não contava. Agora, então foi obrigado agora a as pessoas contar. contam pra mim. Cara, não, e é uma história muito... E você tem uma condição para contar a história que é uma coisa absurda, cara. Já que era para contar, né? Sim, aí vamos contar direito, Embora, né? Ontem aqui na redação, quando a gente estava conversando e souberam que você viria, uma pessoa, não lembro quem, virou e falou, não, ele contou uma história no Fábio Pochá. É bom você estar falando isso. Eu falo isso porque eu falo isso pro Fábio, que eu fiquei conhecido nacionalmente, eu virei uma celebridade nacional e internacional. Porque eu fui tirar férias e eu achei que estava livre. Falei, não, estou livre, agora isso não vai acontecer. Não. Eu fui parado onde eu estava, da menor à maior cidade que eu estava viajando. As pessoas me paravam e não era por conta de uma novela, por conta de um seriado, não, era por conta do programa. Então, o programa do Fábio também tem um alcance e a gente continua falando... Não, mas a história é muito boa, E a gente continua falando de humor também, porque também é uma fome das pessoas de verem histórias engraçadas, pessoas contando a sua própria história. Isso tem um charme muito grande aquele programa, né? Não, a história é genial. Mas falando de personagem, já que a gente entrou nessa história... Meu Nome Não É Johnny, você fez também um personagem também muito interessante. Eu diria um personagem improvável, né? Porque eu fiquei muito impressionado com o convite do Mauro Lima, na época. Tem uma história curiosa, porque eu não ia fazer esse filme. E já tinha um ator, assim, escalado pela produção para fazer aquele personagem. É um personagem pequeno, mas com cenas ótimas. Sim. E eu encontrei com o Celton na rua, assim, esbarrei com o Celton. E o Celton olhou para mim e falou assim, cara, queria te apresentar para um filme que eu vou fazer. Já era Meu Nome Não É Johnny. Vamos abrir uma câmera lá em casa, a gente faz uma improvisação e tal, não sei o quê. Fui para a casa dele, na sala da casa dele a gente fez uma cena, ele levou essa cena e aí eu entrei no filme. E eu, de verdade, não imaginava... Eu acho um filme sensacional. Sim. E eu não imaginava que essa participação... São só 4 cenas no filme. Sim, mas é avassalador. E é impressionante a força daquele personagem e a vontade que eu tinha de fazer aquilo também. Porque quando me surge uma oportunidade que não seja o humor... não que eu não goste, eu adoro, mas é fora da curva. Fora da curva. Então eu fiz, ok. E abracei com uma vontade, assim. E as pessoas falam muito até hoje também desse personagem, né? No cinema. E aí, obviamente, já caindo na comédia de novo, porque não tem como escapar, que, né, nesse currículo aí de 40 anos tem mais comédia do que qualquer outra coisa. Claro. Mas aí eu caio no Até que a Sorte nos Separe, 1, 2 e 3, que é uma trilogia maravilhosa. Que as pessoas também até hoje falam e tal. Então, eu tive a sorte de ter personagens... bons personagens e personagens marcantes em trabalhos assim que as pessoas gostam. Então, é sorte. Sim, sorte. Eu sempre falo isso. Que você pode ter talento, você pode ter um monte de coisa, mas a sorte é um elemento que não dá, não dá para você capturar a sorte. Ela
ela te abraça ou não te Não, abraça. as pessoas falam muito e parece até uma coisa meio descolada da realidade, mas não é assim. Ah, eu estava no lugar certo, na hora certa. Você encontrou o Celto na rua, né, para fazer o personagem. Poderia até esse personagem chegar de outra Sim. forma, mas da forma que você relatou, aí você Sim. está andando, o Celto olhou e falou, cara, não, peraí. O lugar certo pode ser o meio da rua, né? Sim. Né? Que genial. Mas é cara. isso. Eu acho que entra o fator sorte. Eu sempre insisto nesse fator. Não é nada místico, não. Eu acho que a sorte é isso, é o acaso que cria um encontro, Tá. alguém pensa e acontece. Mas você também precisa estar no jogo, né? Você precisa também estar querendo, né? Sim, claro. Porque também não vai te procurar muito, né? Você tem que estar querendo. Ninguém também vai insistir, né? Às vezes o convite é uma vez só. O cavalo passa selado, você tem Ou você monta, ou você manda um beijo pro bicho, né? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre... Você falou sobre essa fã, né, que estava num processo difícil, né, de quimioterapia e assistia e achava muita graça nisso. No início do programa eu falei um pouco sobre a importância da arte, fundamentalmente o teatro, né, nesse impacto que dá nas pessoas. Você, como é que você avalia hoje em dia? Como é que está esse mercado? Né? Se a gente tem coisas interessantes, para onde que a TV foi. A gente já falou um pouco sobre isso, que a gente sente falta de programas como o Tapas e Beijos, que para além da questão do humor, tinha o talento de vocês todos, que era um grupo fantástico, mas para além disso tinha histórias do cotidiano que como teatro, né, você olha e parece que você está ao vivo ali vendo. Como é que você avalia hoje esse cenário, querido? Bom, a volta, eu acho que o público começa a voltar para o teatro nesse momento. Já é um processo, mas agora a gente percebe nitidamente que o público começou a dar valor ao teatro novamente. A gente começou a receber o público de novo. A gente ficou durante um bom tempo minguando, com plateias vazias, tendo que se esforçar muito, às vezes, para divulgar. E agora eu percebo que eu acho que é uma necessidade das pessoas de se reaproximarem. O teatro, vamos lá, mas o teatro é o lugar do encontro das pessoas, é o lugar do humano. É onde você vai ali, você vai ver o erro, ou o acerto, ou a coisa que vai acontecer, ou vai deixar de acontecer. Sobre a televisão, eu não consigo entender o que está acontecendo. Assim, a sensação que eu tenho, e eu falo da Rede Globo porque é a única emissora que eu trabalhei, é uma empresa que eu trabalhei durante bastante tempo, assim. Eu acho que tem uma administração mirando em outras coisas que eu não sei exatamente quais são. Eu acho que a gente está virando, assim, a televisão aberta, o que está interessando no momento. Eu não acredito que a Rede Globo, por exemplo, esteja colocando programas de auditório, vários, dentro da sua grade, à toa. Então, isso de verdade é uma pesquisa, é algo que eles percebem que funciona. E eu acho que a gente está nesse momento, assim. A gente está num momento de sensacionalismo. Então, assim... sensacionalismo não só na coisa... eu falo de sensacionalismo, mas de uma forma mais abrangente, assim. Tem que ser espetaculoso, muito espetaculoso. Tudo tem que ser muito grandioso. A notícia hoje tudo. Tem que ser espetacularizada, tem que tem que ter uma desculpa. bagunça, tem que ter um caso de família misturado, assim. Isso está dentro de tudo. Virou uma busca por um reality. A vida está virando um reality. Kiko, eu vou ter que te interromper para te fazer uma pergunta. Que aqui a conversa né, sem curva. Sim. Nós vamos mudar de pau para bolinho. E é o seguinte: você vai votar em quem? Mas você não vai responder agora. Graças a Deus. Tá. Porque agora, nesse momento, eu vou ter que te pedir licença, porque chegou o momento da gente assistir o horário eleitoral obrigatório.
É chato pra cacete, né? Mas é extremamente necessário que a gente escolha bem nosso candidato ou candidata. Você lembra em quem você votou para vereador na eleição passada? Você não precisa responder, que eu sei que você não lembra. Ou qual vereadora? Quais foram os projetos que eles aprovaram? Eu também não lembro. Ou você votou num vereador que ficou só dando nome de rua para pessoas cafonérrimas durante 4 anos. Porque não existe coisa mais cafona que dar nome de rua para alguém, não é mesmo? E tem vereador na sua cidade que só faz isso. E é em toda a cidade, viu? E com verba para gasolina, assessores, gabinete, auxílio paletó, auxílio de não sei o que mais. E essa moçada aí tem que trabalhar. Tem que elaborar projetos de lei, fiscalizar o executivo e o prefeito ou prefeita também. Vou dar uma dica para vocês. Esse momento, o momento eleitoral, é para ser a maior festa da democracia. Portanto, preste atenção agora. Eu sugiro a você que escolha candidatos ou candidatas que prezem pela democracia, pelo Estado de Direito e respeitem as maiorias minorizadas, a diversidade, o Brasil de todas as cores e credos. A gente volta logo após o horário eleitoral. Sai daí não, que o Kiko vai responder aquela pergunta que eu fiz para ele. Valeu! No Conversa Sem Curva de hoje, eu recebo o ator, professor e diretor de teatro Kiko Mascarenhas. Nós começamos nosso bate-papo antes da propaganda eleitoral. Tivemos um intervalo e voltamos diretamente dos estúdios da Rede TVT aqui na Avenida Paulista. A TVT, que é a TV dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou trabalhadoras, também são todas aquelas pessoas que vivem do seu trabalho. Desde as valiosas operárias das fábricas desse Brasil afora, até você, proprietária de um salão de beleza que vive do seu trabalho. Você, dono de um comércio pequeno, médio, até grande, ou uma empresa e que vive do seu trabalho, você é trabalhador. Portanto, seu lugar é aqui na TVT, que você pode assistir pela TV aberta, aqui na cidade de São Paulo, canal 44.1, no Rio de Janeiro pela TV Com ou pela NET, canal 6, na Bahia, pela TV Bahia, canal 10.3, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pela NET, canal 7, assim como Olinda, Caruaru, também pelo canal 7 da NET. Em Alagoas, pela TV Com Maceió, canal 12 da NET, no ABC Paulista, pelo canal 46 da TV aberta ou pelo 512 da NET ABC. Entra aí no novo portal da TVT, o tvtnews.com.br, que ali você vai encontrar, além de excelentes matérias sobre tudo que é notícia, as várias formas de estar com a gente. Ou entre direto no YouTube da TVT. Anota o endereço aí, youtube.com/RedeTVT. Kiko, você ficou de responder em quem você vai votar, mas você não precisa me responder, porque o voto é secreto e eu não iria cometer essa. Depois você me conta aí. Te agradeço. Tá? Muito obrigado. Mas, de verdade, era só... Na verdade, era uma isca para segurar a audiência, para a audiência falar, nossa, agora a gente vai descobrir. Vamos ver qual é a dele. Vamos ver qual é a dele. Não vão saber, tá certo? Porque o voto é secreto. Agora, você concorda comigo que esse momento das eleições é o momento da maior festa da democracia, ou pelo menos deveria ser, né? Das pessoas escolherem, né, os candidatos que vão representar, no caso, esse ano, né, os vereadores e vereadoras e prefeitos da cidade, que é o poder público mais próximo da população. Como é que você vê esse momento? Eu concordo com você plenamente. Assim, é o momento da gente exercer a nossa cidadania, os nossos direitos como cidadão, a gente de verdade respeitar a democracia. Mas a gente já está nesse processo de sensacionalista durante os programas. Você vê mais um candidato atacando e se defendendo do que defendendo qualquer plano não tem de atuação, proposta nenhuma. Ou é genérico, né? Eu vou investir na educação. Exato. Mas é justamente por isso que não tem muita preocupação, porque parece, a sensação que eu tenho é que a sociedade ela está procurando ver no debate político essa coisa do reality, de você ter conflito.
conflitos pessoais, não são conflitos ideológicos. A gente está falando de conflitos pessoais que começam E eu acho que a pessoa ela começa a votar como ela vota no Big Brother. Fulano falou uma baixaria, gostei do que ele falou, gostei da empáfia dele, gostei porque ele é grosso. Você viu? E aí a gente começa a desvirtuar o voto, o valor do voto. É tão importante. Eu sabia que o BBB ia dar merda. Eu sabia. O que eles trouxeram é um pouco isso. Assim, eu nunca falo do BBB por uma questão mesmo assim, porque assim, eu generalizo, porque também a gente está falando de reality, tem vários, tem a Fazenda, tem não sei o quê, tem 200. O formato, né, independente se é no estúdio, numa casa, numa fazenda, onde for, é sempre isso, é a busca pelo conflito daquelas pessoas e as pessoas começam a ter opinião sobre aquelas pessoas, né? Fulano é honesta, fulano não presta, fulano... E isso está acontecendo muito na política. A gente está arrastando isso, a gente esquece de olhar para o candidato que está de verdade com um projeto para a cidade. Então a gente, de verdade, está fadado também, muito fadado ao erro, né? Nessa escolha. Sim. E a gente vive um momento que se inaugurou de uns anos para cá, que é uma disputa com a pauta de costumes. E eu acho isso muito péssimo. Eu estava citando aqui essa última confusão que deu aí sobre as Olimpíadas, de tributar a premiação, se faz e se não faz. E a conversa ficou nessa camada rasa, que é o governo foi lá e falou, é isso, então nós vamos isentar a premiação, né, os atletas olímpicos que foram premiados, que teria ali uma taxa. O esporte, ele merece uma discussão muito mais profunda do que se tirar a isenção. Então, assim, o que me entristece nesse momento, seguindo a linha do que você estava falando, é essa coisa que a gente fica discutindo, sabe, a cultura a mesma forma, né? Você não discute mais. O conteúdo das discussões, de verdade, a gente está perdendo um tempão, mas é um tempão para discutir coisas que são, de verdade, assim, falta muito essa priorização, dizer assim, esse assunto é prioritário, esse aqui não é, a gente não vai discutir isso agora. Isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é. O que de verdade é fundamental para a sociedade resolver nesse momento. Agora, se vai usar pronome neutro no hino nacional, vamos discutir isso depois? Eu quero saber a linha da miséria, como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai mudar um monte de coisas que atingem a gente diretamente no nosso cotidiano? Mas aí precisa a sociedade amadurecer, porque quando a sociedade amadurece, seus representantes também começam, surgem novos líderes com outro tipo de conduta. Então, é um amadurecimento geral. Não adianta a gente colocar também na conta do político e dizer, nossa, esse político é muito baixo. Não, eles são representantes, eles são um espelho. E é o que a gente tem. Então, quando você me pergunta em quem eu vou votar... Não vai falar, evidentemente, mas eu queria te falar o seguinte, te perguntar o seguinte, eu fui muito acusado de ser mamateiro da Lei Rouanet. Eu nunca nem cheguei perto da Lei Rouanet. Eu não sabia nem escrever o nome, Rouanet, como é que escreve essa merda? Mas eu citei a Lei Rouanet porque, assim, da mesma forma, falei um pouco sobre essa questão da importância da cultura, da arte. E se a gente for trazer a arte de uma perspectiva do poder público, a cultura ela tem um papel importante, inclusive em outras áreas, né? Então, olhando para a cultura de uma forma transversal, do poder público, quando você leva lá numa comunidade, né, aulas de música, de dança, de artes cênicas, etc., você está disputando com o tráfico essa garotada, você está conseguindo abrir uma porta para essa garotada. Então, a cultura não é simplesmente um filme, é também uma música que foi criada, que está lá na trilha, o teatro, etc. Tudo isso é cultura, é arte. Agora, o efeito
dessa política pública, ela é muito maior do que esses caras imaginam. Inclusive na Lei Rouanet, que o próprio setor devolve muito mais do que é investido, né, do que para cada R$1 é 6,5. Já me desatualizei. Então, assim, é triste. Eu como brasileiro, cidadão, eu sinto tristeza da gente não ter possibilidade, porque de um tempo para cá se inaugurou isso. Você fala, o cara fala, Lei Rouanet, acabou. Mas, enfim. Mas é curioso você estar falando sobre isso, porque assim, agora, você tocou num ponto interessante. Quando o Estado ele não assume, quando o poder público não está ali, tá, não sei o quê, entra o quê? Entra a bandidagem. O Estado paralelo. Paralelo. E aí eles é que oferecem oportunidade. Sim. E é muito curioso que nós, como artistas, quando a gente cria um projeto para levar para uma comunidade, para levar cultura, esse tipo de formação, de sensibilização, nós somos tratados pela sociedade como bandidos. Eles dizem que nós somos bandidos, que nós somos um bando de vagabundos. Então é muito curioso ser comparado com isso, com a bandidagem, com o poder paralelo. Então a gente tem um poder paralelo também como artistas. Sim, né? muito. Que a gente tem que assumir. Então, já que tem uma influência do poder paralelo para o mal, nós somos o poder paralelo do bem, da formação do ser humano. Gostei disso. Pô, você que me fez pensar nisso, não tinha... Não, maravilha. A Ângela está quase dormindo, Ângela. Puxa vida, hein, você? Vou falar mais alto, né? Vou falar mais alto. Isso é uma maravilha. Você está esperando. Isso é uma maravilha. Socorro. Bom, como é que tá a tua vida? Você está Rio, São Paulo, direto agora com a peça Há aqui? 6 meses, né? A gente vai fazer 7 meses de temporada. 7 meses de temporada. Sim, isso é incrível, né? Há muito tempo a gente não ouve falar sobre temporadas longas, né? Ainda mais sem patrocínio. Porque falando da Lei Rouanet, né? Eu sou acusado de também ser um mamador das tetas do governo. Eu não tenho Lei Rouanet, quer dizer, nós temos até aprovado a Lei Rouanet, mas não tem patrocinador. Não tem como captar, né? As pessoas não entendem. As empresas não estão... As pessoas não entendem nada, né? A gente também, a gente entende até pouco. As pessoas entendem menos do que a gente. Sim. Então, assim, eu estou vindo para São Paulo há 6 meses, com recursos próprios, assim, eu banquei essa temporada e, na real, eu banquei 2 meses de temporada. Pensei, ok, dá para segurar 2 meses em São Paulo. O que aconteceu foi que, como o público foi comprando a ideia e foi criando o boca a boca e tal, a própria bilheteria paga os custos de produção. Isso é o melhor dos mundos. E o melhor dos mundos é também ganhar dinheiro com isso, né? Assim, porque é difícil. Ou você paga os custos ou você ganha dinheiro. A questão, o dinheiro não está em pauta. A ideia de trazer essa peça para São Paulo, levar para o máximo de pessoas possível que está sendo dito ali, e ficar o máximo de tempo possível, essa era a ideia. E eu só estou esse tempo todo graças ao público de São Paulo. Que abraçou esse espetáculo e começou a divulgar, e as pessoas começaram a fazer listas de pessoas e de indicações e tal, e a gente tem tido casas cada vez mais cheias, às vezes completamente lotadas, assim. E eu acredito agora que vai acontecer também isso, porque a gente está na reta final, faltam 4 semanas para terminar a temporada. Você sabe que eu convidei ou comentei sobre a peça para algumas pessoas, para várias pessoas, e várias delas... Eu já assisti, eu já fui. Eu falei, cara, que maravilha. Essa peça tem uma coisa também louca, assim, a gente é muito parado na rua por conta de trabalho no audiovisual, na televisão, no cinema, que tem um alcance absurdo. O teatro é muito raro você ser parado por alguém que te diz assim... eu assisti sua peça. Isso é uma raridade. E isso aqui em São Paulo, ainda mais São Paulo, que é uma cidade imensa. Eu vou em vários lugares, eu estou no shopping, às vezes eu estou num restaurante, às vezes eu estou num bar e tal. E um monte de gente fala assim, assisti sua peça, vou assistir, vou levar a minha família. Acabei de ouvir falar sobre a sua peça, vou assistir esse fim de semana. Então, assim, é um boca a boca real que construiu essa temporada. Eu ia te perguntar sobre isso. A Angela Dipp, não sei se você conhece a Angela Dipp, enfim, ela fala... Quem não conhece a Angela Dipp? Ela fala assim, agora tá duro para trazer ela aqui, viu?
Tá duro para ser entrevistado. Nossa senhora, exigências que não acabam mais. Mas, enfim, a Ângela, ela diz o seguinte, uma vez ela falou isso no espetáculo, no final do espetáculo dela, e eu achei sensacional, que ela diz o seguinte, o que aconteceu aqui hoje é único. Eu não vou fazer da mesma forma na próxima sessão, vocês não estarão aqui, estarão outras pessoas, então vocês, mais do que público, são testemunhas. É bem legal isso. É lindo isso. E a pura verdade, eu acho que é atrás disso que as pessoas estão. Desse momento único, desse encontro que não vai se repetir. É como a vida, né? Toda noite no teatro é diferente uma da outra. No caso da minha peça, isso chega a potencializar, né? Porque, de verdade, uma apresentação, às vezes, é muitíssimo diferente da outra. Mas é como na vida, um dia não é igual ao outro nunca. E é bonito a gente entender isso. E eu acho que o público volta ao teatro com essa expectativa de encontrar algo vivo. O teatro é vivo. É vivo. Então, toda a questão do audiovisual, com todos os efeitos, com todos os recursos que você possa ter, o teatro ainda é esse lugar vivo, onde o encontro acontece de verdade, onde dá para ter o olho no olho ainda. Muito bem, gostei. Ângela Dipp, eu tenho a minha auxiliar de palco, minhas colegas de trabalho, eu tenho uma colega de trabalho assim. Vem aqui, por favor, que a gente falou tanto de vocês, eu já vim aqui. Você não acha? Eu acho. Não, mas você está linda. Vão, senhoras e senhores, Ângela Dipp. Eu quero te fazer uma pergunta, vou ter que chegar perto por causa do microfone aqui, ó. Isso. Essa história. Bom, eu gostei desse formato. Também, a gente tinha problema que não tinha uma poltrona a mais para fazer com mais convidado. Alguém que. Eu tenho um bom trabalho de conta. Mas sempre teve. Essa coisa que a gente falou aqui, que eu de verdade eu aprendi na tua peça. Aliás, a peça da Ângela é maravilhosa, da puberdade à menopausa, sim, que é uma escola, né, um curso. Bom, mas enfim, eu não estou aqui para fazer merchan também de ninguém. E você fala essa coisa que eu acho genial, que eu nunca tinha pensado nisso, e muita gente no teatro, toda vez que você fala, também sai com essa responsa de ser testemunha. E aí eu acho que é aí que entra essa questão do boca a boca, que é o maior canal de mobilização de público, né? Que é o boca a boca, de você chegar e falar, cara, vai lá que é maravilhoso. É a melhor divulgação, né? É a divulgação feita com o coração, né? É que é o ritual que acontece, né? O teatro fica na escala humana ainda, sim, né? Como você falou, com todos os recursos tecnológicos, o teatro não lança, quer dizer, até lança a mão deles, né? Mas na sua peça, por exemplo, e é uma coisa que acho que não era Shakespeare que falava, ou que era assim na época dele, né? Que viram, a plateia participa. Sim, sim. Então isso é maravilhoso. Era vivo. Posso ir? Eu não vou deixar você ajoelhado aqui, eu só trouxe você aqui agora para você deixar bem claro quando é que você vai estar aqui no programa. Eu vou fazer um tour lá pelo Rio Grande do Sul, no Sesc, com a minha peça da puberdade e menopausa. Já aproveita e faz, Juiz, então. Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja, onde eu nasci, Porto Alegre, Canoas. Depois eu volto. E a gente não quer atrapalhar, Vocês são Borja. Eu nasci lá na terra dos dois presidentes, Getúlio e Jango. Ela vai sair Olha, assim. desculpa, isso é que é saber sair de cena. Olha, O resto... E se vocês pensam que eu vou sair daqui de outra maneira, vocês estão completamente enganados. Eu vou sair... A Ângela deu o tom. Bom, nós vamos pro nosso intervalo, já a gente está de volta, que a gente precisa se recompor de verdade. Não sai daí não. Esse é o Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto. Estamos aqui toda segunda com convidados super especiais. Bate-papo, sempre direto ao ponto, sem curva, olho no olho. Eu convido você que está aí agora a se juntar nessa roda de conversa toda segunda às 8h15 da noite. Mês de setembro. Já ouviram falar no Setembro Amarelo? Se precisar, peça ajuda.
Esse é o lema da campanha deste ano. Desde 2013, por iniciativa do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, essa campanha pela vida faz parte do nosso calendário oficial. Os dados mostram que praticamente 100% dos casos que alguém tira a própria vida acontecem devido a um transtorno mental não diagnosticado ou tratado incorretamente. O que isso nos mostra? Que é preciso cuidar da nossa saúde mental, é preciso olhar para o outro e ter a sensibilidade de identificar quando alguém não está bem e precisar de ajuda. O Conversa Sem Curva é apoiador da campanha Setembro Amarelo. Se qualquer um de vocês que estiver nos assistindo precisar, peça ajuda. Mais informações em setembroamarelo.com. Kiko Mascarenhas, sua peça que está em cartaz no Teatro Tucarena, fala sobre coisas delicadas, profundas. E eu que assisti a peça, posso te dizer que eu fiquei muito emocionado e tocado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a peça. Se você quiser dar spoiler, pode dar, mas se não quiser também não precisa dar. Mas, cara, tem muita coisa interessante ali. Eu queria que você começasse falando como é que surgiu a ideia de você produzir, atuar e fazer a peça, querido. Eu já tinha produzido antes, né? A necessidade de produzir veio da necessidade de fazer escolhas, né? Quando você produz, você pode escolher o que você vai fazer, sobre o que você vai falar, qual tipo de espetáculo você quer fazer naquele momento. Tirando isso, você está muito à mercê do mercado ou de convites Todas as Coisas Maravilhosas, que é esse espetáculo, é a minha quarta produção em teatro. E eu escolhi, assim, não foi uma escolha muito assim, eu quero falar sobre esse assunto, não. O Diego Tesa, que é um tradutor e adaptador excelente, e ele é um grande pesquisador também de dramaturgias, e ele um dia me trouxe esse texto, assim, traduziu, falou, olha, lê. Eu li, e eu confesso, assim, eu nunca tinha lido uma dramaturgia naquele formato. É o tipo de dramaturgia que quando você lê no papel, você não consegue enxergar como é que se ergue aquela peça. E ainda falei, não, mas eu não quero falar sobre esse assunto também. Eu entendia que a peça falava sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio. E eu passei muito tempo lendo a peça com esse olhar. Até um dia que eu conversei com o Diego, ele falou, não, essa peça, ela trata desses assuntos, mas ela fala de não desistir. Ela fala de esperança. É alguém que não desiste, é um filho que não desiste da mãe. Sim. É um garoto que é um jovem, que é um adulto que não desiste de construir uma lista de coisas maravilhosas. Aí já com esse olhar eu voltei a ler a peça e aí entendi a importância dela, o significado dela, como era bacana o que estava sendo dito ali. Mas ainda assim era muito difícil enxergar a encenação, porque a encenação ela conta com a participação da plateia. Sim. E quando você vai lendo o texto, quando entra a participação da plateia, é em branco. Por quê? Por quê? Porque a minha participação foi essa. E eu adorei, eu fiquei super emocionado. Você só tinha que dizer cara. por quê. Eu só tinha que dizer por quê. E foi lindo. Eu fiquei super emocionado. Muito delicado. Porque a história vai sendo construída assim. É muito bacana pensar que eu estou fazendo uma dramaturgia que ela é única. Que você de verdade, para eu contar essa história, eu de verdade preciso da colaboração da plateia. E eu preciso, isso que a Ângela falou, eu preciso de uma plateia que entenda que aquela noite é única, que aquela noite é nossa, que ela não vai se repetir nunca mais. E aí quando a gente entende isso, o espetáculo ele de verdade acontece. Que bacana, fotos, momentos... Momentos de interação, assim, né? Teoricamente sou eu sozinho em cena, mas não, eu não estou sozinho. Eu, de verdade, tenho uma plateia inteira colaborando para essa narrativa, construindo junto ali. Eu vou contando, eu vou sugerindo que façam coisas, eu vou... Tem 3 tipos de interação, né? Tem uma que é uma interação coletiva, onde todo mundo faz algum gesto, ou canta uma música e tal. Tem a interação através dos cartões. As pessoas ganham os cartões, que são os itens dessa lista de coisas maravilhosas, para poderem falar. E a
construção de pequenos momentos da história, onde eu convido algumas pessoas da plateia para a gente construir ali. E essa interação é que faz com que a peça seja de verdade, toda noite. Absolutamente nova, absolutamente... e também imprevisível, como a própria vida. É muito vivo nesse sentido, assim. Eu não tenho... É muito curioso pensar que a plateia tem medo da interação. Mas eles entendem, em determinado momento, eles entendem que eu estou no mesmo risco. Eu também não sei o que vai acontecer. Da mesma forma que eles não sabem, eu também. Então a gente vai descobrindo juntos. E isso é a grande sacada desse espetáculo, é a grande mágica que acontece ali. Quando a gente entende que juntos, assim, de verdade, a gente está construindo uma história. E que ela não vai... Apesar de ser a mesma história toda noite, ela nunca vai ser contada da mesma maneira. É inédita sempre. E é um prazer começar. Eu não tenho preparo nenhum. Eu não me aqueço, não aqueço a voz, eu não aqueço o corpo, eu não aqueço nada, porque não tenho o que fazer. E você já está ali, né? O espetáculo já começa antes do que a gente imagina. O meu aquecimento é receber a plateia, porque eu vou aquecendo os afetos, eu vou aquecendo essa proximidade, que a gente não tem nunca, né? A gente tá ou a gente está dentro de uma coxinha, ou a gente está atrás de uma cortina ali, tentando olhar pelo buraquinho para ver quem está na plateia. E nessa encenação, não, eu estou ali... corpo a corpo, desde que abre a porta. E eu acho que isso já prepara a plateia também para essa interação. Já começa um clima de interação. E você é uma simpatia, carinhoso demais. Né? Isso não é você que está se colocando ali como ator fazendo isso. A gente nota que você, inclusive, está emocionado de receber as pessoas. Sim, eu gosto muito. E essa emoção, ela reflete na plateia. Mas você sabe que para mim é muito emocionante estar em cena, podendo falar com as pessoas antes de começar. E é muito emocionante também, ao longo da peça, eu me emociono muito quando eu vejo uma pessoa da plateia que entra e ela entrega tudo que ela tem para entregar naquela participação. Porque ela sabe, e aí é tão comovente. É tão bonito de ver alguém que saiu da sua zona de conforto, assim, do seu lugar, e se colocou ali, na frente de todo mundo, para também ajudar a contar. E é lindo isso me comove nesse espetáculo. A disponibilidade da plateia diante dessa necessidade que é exposta logo de cara. Eu sempre já começo dizendo, eu não posso contar essa história sozinho. Eu preciso da ajuda de todo mundo. E a partir daí, é o que será? Imprevisível. É o imprevisível. E eu acho que esse desafio, ele fica para tudo, porque você que está na plateia, no Tuca, por exemplo, que é um teatro de arenas, você fica assim, pô, pode ser eu, o próximo posso ser eu, né? Você fica naquela, eu fiquei nessa situação e aí eu acabei sendo um deles. E o que me tocou bastante foi que eu estava absolutamente dentro da história. Então, assim, eu não sou ator, mas... na hora, eu senti toda aquela vibração do personagem, né? Que na verdade, a minha fala era só por quê. Mas foi muito bonito porque na hora que você recebe uma informação, tem uma hora que você recebe uma informação, que eles estão indo para o hospital, eu lembro até hoje do seu rosto mudar, porque você estava ouvindo mesmo. E eu lembro até hoje da sua fisionomia mudar, de você entender que aquilo era a gente está indo para o hospital. E isso acontece com muita frequência, muito bonito. A minha pergunta era essa, se eu que sou borocochô mesmo, filho chorão, que sou mesmo, mas eu percebi em outras pessoas também, né, naquela noite, e eu até falei para a Ângela, eu quero assistir de novo. A Ângela viajou logo depois e eu fiquei de ir de novo. Eu queria ir de novo para sacar essas coisas mesmo. Ainda dá tempo. Aí assistir, não, eu quero ir, vou sim, de assistir de uma outra perspectiva também, de olhar mais a plateia. Eu vi as fotos passando agora aqui. Eu tive a mesma sensação que lá naquele dia eu ficava olhando às vezes para a plateia
e a plateia suspirando junto. Cara, É muito bonito, porque no texto, o autor ele pede que a plateia toda consiga se ver e se ouvir. E a gente consegue isso no teatro de arena, Sim. com muita facilidade. Mais do que normalmente, porque Sim. geralmente você está adaptando um espaço para receber esse formato dessa peça. O Arena me parece perfeito. E sim, eu acho que quando você vê alguém, às vezes você está emocionado e você está se segurando. E às vezes você vê do outro lado da plateia tem alguém que não se segurou nada. E aquilo te autoriza de alguma maneira. A mesma forma, a risada. Eu acho que cria-se ali um ambiente... o coletivo está muito vivo, né? Ele tá, e não tem a ver comigo. Eu também faço parte desse coletivo. Aconteceu uma situação outro dia, eu acho que é um spoiler, mas eu acho que vale a pena contar, porque eu acho que como cada dia é um dia e eu de verdade tenho que estar com a minha escuta muito aberta e eu tenho que estar preparado para improvisar, muito. E tem um momento da peça em que o personagem ele se apaixona e aí ele vai dar o primeiro beijo. E eu falo, e aí a gente se beijou. E eu chamei a menina para fazer a namorada, eu convidei uma menina para fazer, mas ela estava acompanhada. E o namorado dela não gostou. Ele não gostou. Ele porque não o outro, gostou. que quando eu tava, aconteceu isso. Ela também estava acompanhada. Estava acompanhada, mas o cara Ele fez tipo... me pareceu, ficou... Ou disfarçou bem também, né? ou isso. O meu medo era a Anja fazer esse papel. Na hora eu já comecei a ficar inquieto. Eu falei, não, pera... Eu ia poupar, não ia chamar o casal para fazer, né, gente? Contar a história. Mas a Anja ficou com a carta, né? Mas o parceiro não gostou, o companheiro da garota não gostou. E ele não gostou, assim, eu senti que ele ficou... Não caiu bem a sugestão de que a gente se beijaria. E na mesma hora eu falei para ele, você pode ser eu? E aí eu falei, e aí a gente se beijou. E aí ele levantou e eles deram um beijaço, aquele beijo apaixonado. E é lindo porque eu imediatamente virei espectador. Então eu estava dentro de uma peça, estou ali tentando conduzir aquela história da melhor maneira possível e de repente eu parei e eles se beijaram o tempo que eles quiseram. É a coisa mais linda. Então eu estou dando esse é um exemplo de tudo que acontece. Porque tudo pode acontecer. E acontece em momentos muito tocantes, então é muito comum ver a plateia se emocionar coletivamente. Acontece em momentos muito engraçados e que a plateia também se diverte muito junta. Mas é uma peça que toca em assuntos muito ásperos, difíceis. É um tabu falar, né? Eu queria até falar que, né, o tema desse ano é Procure Ajuda. E a gente fala durante a peça. Tem uma hora que a gente para falar sobre os dados. E a ajuda que a gente sugere é o CVV. E eu acho importante falar. Porque quando você fala, procura ajuda, peça ajuda para quem? Eu acho que o primeiro lugar que eu penso é o CVV, que existe há, se eu não me engano, 50 anos. Eu, quando adolescente, ligava para o CVV, porque eu tinha coisas que eu precisava falar, eu tinha angústias que eram muito naturais nessa idade, que eu não tinha o ouvido. Porque você não precisa de conselho, você não precisa de uma fórmula para sair daquilo, às vezes você precisa ser ouvido. E o CVV me ajudou muito na minha adolescência. Maravilha, Kiko. Então, é também uma maneira de agradecer. Poder, nesse momento, falar do trabalho do CVV na peça, aqui com você agora. Muito bom. No Setembro Amarelo, eu fiz questão de continuar a peça, a temporada, até o final de setembro, porque eu queria fazer essa peça no Setembro Amarelo. Que maravilha. Eu acho que é um olhar sobre o assunto, né? Vamos falar, com todas as letras, que é o suicídio, a depressão. É um olhar muito, muito positivo, muito esperançoso. Você está tratando daquele assunto, tudo está sendo dito ali, mas há uma esperança, um ar de esperança. E eu consegui. Então, que bom. Que bom. Setembro Amarelo com todas as coisas maravilhosas. Eu vou só passar aqui o número que me cantaram a bola aqui, 188, o número do CVV. CVV, Centro de Valorização da Vida. Muito bem. Então, se você precisar de ajuda, ligue 188.
Kiko, que depoimento maravilhoso esse teu aqui, cara. Você surpreendendo de todas as formas, cara. Impressionante. Cara, eu tô tão feliz de você ter me chamado. É muito bom quando a gente vai falar sobre trabalho, mas parece uma conversa. Sim. Né? Parece que a gente está assim, eu estou esparramado. Você sabe que outro dia surgiu uma história dessa, eu não lembro que contexto. Aí alguém falou, não, mas não é um programa de entrevista, é uma conversa. Eu falei, é isso mesmo, inclusive é o nome do programa, Conversa Sem Curva, Sim. né? Que é o que a gente está tendo aqui de uma forma... Sim. Mas você sabe que assim, eu fiquei feliz assim, primeiro que você é um ator gigante, que eu sou fã há muito tempo. De verdade, a gente falou aqui sobre alguns personagens que você fez. E eu assisti a tua peça agora e eu fiquei muito tocado com a tua peça, sabe? E mais, nem tanto por uma questão pessoal, só pessoal, mas de ver o impacto nas outras pessoas e essa questão da saúde mental que a cada dia fica cada vez mais na cara de todo mundo, né? As pessoas com dificuldades, e isso tem, sabe, todo mundo, classe social, não tem escolha. Não, a gente né? como sociedade, a gente adoeceu. Tem capilaridade, exato. Como sociedade, de uma maneira geral. Sim. Se você for ver, eu comecei essa peça em 2018, se você for ver, ou 2019, mas se você for ver os índices de suicídio de lá para cá, eles triplicaram. De 2019 a 2024, então é muito grave o que a gente está vivendo. Sim. E é importante falar sobre isso, é importante, não adianta varrer para debaixo do tapete. A gente, de verdade, nós vivemos numa sociedade que está adoecida. Sim. Então falar sobre isso é uma maneira de cura também. Sim. Então, falando pelo teatro, na televisão, no cinema, eu acho que o tema, inclusive, ele está muito sendo abordado de uma maneira muito frequente. Não à toa. Acho que, de verdade, a gente precisa. Muito bem. Cara, estamos chegando ao fim. Eu tô com uma dó de terminar o programa. Eu sei que você vai para o teatro agora, que tem apresentação. Eu queria que você passasse as informações. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui já é um convite. Mas eu queria que formalmente, se for possível, pelo menos a gente ter alguns segundos de formalidade entre nós aqui hoje, tá? De você fazer o convite para o público ir ao Tuca Arena até 29 de setembro, né? Então, fica à vontade. Posso? Kiko, Então, por favor. Meu convite está aqui. Eu queria muito que você fosse assistir a peça Todas as Coisas... Eu já adoro o título. Todas as Coisas Maravilhosas. Está em cartaz no Tuca Arena, aqui em São Paulo. Sextas e sábados, 21 horas. Domingo, às 17 horas, até 29 de setembro. A gente está, de verdade, terminando essa temporada. Vão ser 7 meses ao todo de temporada. Um sucesso. Graças a você que foi assistir, que ajudou a divulgar, que indicou para amigos, parentes, para as pessoas que você ama. Então, eu estou lá no Tuca Arena esperando vocês de braços abertos até 29 de setembro. Literalmente de braços abertos, porque quando você chega no teatro, ele está lá, com os braços abertos para receber todo mundo. Querido, muitíssimo obrigado, viu? Fiquei feliz demais. Eu espero que a gente consiga ter outras oportunidades de bater esse tipo de papo aqui, que tenha algumas testemunhas como a gente tem hoje. Né? Ángela Dipp, muito obrigado pela tua participação também. Obrigado, Ângela. Bom, chegamos ao fim, então, dessa edição do Conversa Sem Curva dessa semana. Meu muito obrigado em nome da Rede TVT. Eu agradeço a sua audiência. Lembrando que nós estamos aqui toda segunda às 8h15 da noite da semana que vem. Valeu!